Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, com grande alegria celebramos hoje Santo Inácio de Loyola, o fundador da Companhia de Jesus e, sobretudo, o que eu gostaria de chamar a atenção hoje, o autor dos exercícios espirituais, que mais do que um livro, é todo um método de desentortar a vida. Deixa eu explicar para você. É o seguinte, nós, quando vemos nos outros santos o caminho para o progresso espiritual, como Santa Teresa d'Ávila, que fala das moradas, dos vários estágios, São Francisco de Sales e assim por diante, os vários santos que estudaram o progresso da vida espiritual, eles estão falando de um estágio em que a pessoa já tomou posse daquilo que é a finalidade da sua vida, pelo menos enquanto consciência. Só que Santo Inácio, que viveu no início da nossa era moderna e ele mesmo foi bastante mundano, ele notou que não adianta você ficar falando para as pessoas muito sobre os estágios mais avançados da vida espiritual se você não inventar um método, os exercícios espirituais, de fazer com que a pessoa desentorte a vida. Para usar uma regra filosófica que Santo Tomás insiste muito, ou seja, um pequeno erro num princípio, termina sendo um grande erro no fim. Se o seu avião parte e o piloto vai e digita na rota, pequeno erro, meio grau fora da rota, depois de algumas horas de viagem, ele vai terminar num lugar completamente diferente, distante daquele ao qual ele se destinava. Pois bem, nós vivemos num tempo em que as pessoas, como martas agitadas, não entendem que é necessário ter uma finalidade para a vida. E então, as pessoas vão atrás de coisas muito corriqueiras. De manhã, você quer o prazer da carne. De tarde, você quer a fama. No outro dia de manhã, você quer a vingança. No outro dia à tarde, você quer o poder. E assim a pessoa fica como biruta sendo levada de um lado para o outro, de um lado para o outro. Santo Inácio, que por temperamento era colérico, é uma dessas pessoas que a gente admira, que perseguia uma finalidade na vida. Isso mesmo antes de ser santo. É como esses grandes atletas que a gente admira, que ficam fixados com uma coisa. Pois bem, só que Santo Inácio notou que não adiantava ser somente diferente dos seres humanos. Enquanto os seres humanos da sua época eram birutas, cada um procurando uma finalidade diferente, ele perseguia uma finalidade, mas era uma finalidade carnal, uma finalidade humana, que evaporava. Sim, ele, humanamente falando, era um grande herói, um homem de valor, um homem de grandes determinações, mas a rota do navio estava completamente errada. E então, ele, vivendo a sua conversão, começa a entender que as pessoas precisam fazer isso também. Ou seja, primeiro, parar de ser birutas e ter várias finalidades a todo momento. E segundo, uma vez que se determinou para uma finalidade da vida, se determinar para a finalidade da vida verdadeira. Nos seus exercícios espirituais, é aquilo que Santo Inácio chama de princípio e fundamento. Ele diz: o ser humano é criado para louvar, reverenciar e servir a Deus, nosso Senhor, e assim salvar-se. Ponto.
Esta é a finalidade de você ter sido criado. Você veio a este mundo para uma finalidade: amar a Deus, e com isso você vai se salvar. Então, uma vez que eu sei qual é a finalidade da minha vida, agora nós temos que entender uma segunda verdade. Uma vez que o ser humano foi colocado no centro do jardim da criação, ou seja, as outras coisas devem servir a nós. As outras coisas sobre a face da terra são criadas para o ser humano e para o ajudarem a atingir o fim para o qual é criado. Então, todas as criaturas servem a nós para que nós sirvamos a Deus. Santo Inácio então conclui dizendo, então, é o seguinte: você deve se aproximar dessas coisas se elas te ajudarem a se aproximar de Deus, e deve se afastar delas se elas te atrapalharem na hora de você se unir a Deus. Então Santo Inácio, ele criou os exercícios espirituais exatamente para desentortar as vidas, ou seja, para fazer com que os seres humanos que estavam com a vida toda torta, cada hora procurando uma finalidade diferente, uma razão de ser diferente, endireitassem e entendessem que você tem que ter uma meta. E não somente, tem que ter a meta verdadeira. É aquilo que Jesus diz para Marta: Marta, um só é o necessário. Existe o unicum necessário. Santo Inácio explicita isso nos seus exercícios espirituais, dizendo: amar e servir a Deus e com isso salvar-me. Estou aqui de passagem, eu vim para o céu. A gente esquece disso e por isso fica biruta. Muitas pessoas que querem crescer espiritualmente ficam estudando estágios posteriores da vida espiritual e ficam muitas vezes preocupados com, não, mas tal detalhe, tal outro detalhe da vida espiritual, mas algumas pessoas não se dão conta. É que antes de se preocupar com certos detalhes do voo, que são importantes, você precisa saber para onde você está indo. Então, se você não desentortar a sua vida, até mesmo a tentativa de crescer espiritualmente vai ser somente uma vaidade que vai levá-lo para muito longe de Deus. Então vamos lá. Verifica aí se você não está longe do princípio e do fundamento. Que Santo Inácio interceda por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.